Após vários estudos e observações, foi possível afirmar que existem muitas diferenças no interior do nosso planeta até a parte externa. Com isso, dividiram a Terra em três principais camadas para que fosse mais fácil compreender e estudá-las. As camadas da Terra são a crosta, o manto e o núcleo. Essas camadas foram divididas pois cada uma delas possuía características particulares. A primeira que a gente vai estudar é a crosta terrestre. Ela é a primeira camada da Terra. É uma fina camada que cobre o nosso planeta e é considerada a mais superficial. É nela que a vida humana se desenvolve. É essencial para todos nós. Sua espessura varia de 20 a 70 quilômetros na área continental. Já nas áreas dos oceanos, varia de 5 a 15 quilômetros. A temperatura fica entre 800 a 1000 graus Celsius, bem quente, concordam? A segunda camada da Terra é o manto. Ela é bem mais espessa. Possui uma espessura de aproximadamente 2,9 mil quilômetros abaixo da superfície. Você achou que a crosta tinha temperaturas elevadas? Mas o manto possui temperaturas ainda mais quentes. Nessa camada, a temperatura chega a atingir os 2000 graus Celsius, fazendo com que as rochas que compõem essa camada se derreta, e aí elas viram magma. Para finalizar, nós temos a terceira e última camada, que é o núcleo. Ela é a mais profunda de todas e ela é dividida em núcleo interno e externo. As temperaturas nessa camada variam de 3.000 a 5.000 graus. Já imaginou como deve ser por lá? Agora que a gente aprendeu um pouquinho sobre as camadas da Terra, o que vocês acham de aprender um pouquinho mais sobre as placas tectônicas? Elas são grandes blocos rochosos semi-rígidos que compõem a crosta terrestre. A Terra divide-se em 14 principais placas tectônicas. Elas se movimentam sobre o manto de forma lenta e contínua, podendo aproximar-se ou se afastar uma das outras. Esse movimento das placas resulta na formação de montanhas, fossas oceânicas, atividades vulcânicas, terremotos e de tsunamis. Existem tipos de placas. Temos as oceânicas, que encontram-se no assoalho oceânico, as continentais, que ficam sobre os continentes, e as oceânicas e continentais, que situam-se sob o continente e no assoalho oceânico. Então, ela pega essas duas regiões. Você sabe por que as placas tectônicas se movem? Elas se movem por causa das altas temperaturas existentes no interior do planeta Terra, como nós vimos agorinha há pouco. Nessa imagem, a gente pode ver que o Brasil ele está sobre a placa sul-americana. Ela possui mais de 43 milhões de quilômetros quadrados. A localização central do país sobre a placa faz com que aqui não haja tantas incidências de abalo sísmico.